Senhor Jesus, Senhor, essa noite invocamos mais uma vez o Teu nome, Senhor Jesus. Senhor, nós queremos o Teu encabeçar. Vem encabeçar essa comunhão, a comunhão da igreja, ó Senhor Jesus, colocando nossa mente no Espírito, porque mente no Espírito é vida e paz. Senhor, manda embora toda distração. Senhor, nós separamos esse momento, Pai, para nós estarmos aqui em comunhão com a igreja, Senhor, para receber o Teu falar. Por isso, Senhor, unge os nossos ouvidos, unge os ouvidos do nosso coração, unge, Senhor, também o nosso falar. Senhor, não queremos transmitir nada de nós mesmos, Senhor, porque é por intermédio de Jesus Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Senhor Jesus, Senhor, a nossa suficiência vem do Senhor. Senhor, a Tua palavra nos lava, Tua palavra nos encoraja, Senhor, Tua palavra nos edifica. Senhor, nós estamos aqui por causa da Tua pessoa, por causa da Tua palavra. Ó Senhor Jesus, ó, que essa comunhão possa ser produtiva, Senhor, que o Senhor possa produzir em nós frutos do Espírito e frutos que permaneçam, Senhor, nos edificando como Sua casa, como Sua morada. Senhor Jesus, Pai nosso que estais nos céus, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos os Teus filhos, Tu és a origem de todas as coisas. Senhor, santificado seja o Teu nome. Seu nome é distinto, Seu nome é único. Que o Teu nome seja realmente cada vez mais separado no nosso viver, que Ele tenha um lugar especial no nosso coração. Jesus é o Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. Jesus é o nosso Senhor. É um privilégio para nós, irmãos, mais uma comunhão de falar de assuntos celestiais. Nós vamos dar continuidade ao livro de Mateus. Mateus é o livro que fala do reino de Deus e do reino dos céus. E Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, está a chave e o centro da vontade de Deus. O ponto mais importante de Mateus está no capítulo 5, 6 e 7. Está ali o foco, está ali o ponto central. E nós devemos dar bastante atenção, porque Mateus, capítulo 5, 6 e 7, fala da constituição do reino dos céus. Fala da constituição da igreja, que a igreja é a realidade do reino dos céus. E dentro dessa realidade do reino dos céus, tem muitos princípios que, se nós praticarmos, nós vamos edificar a igreja do Senhor. E nós vamos expressar o que Deus quer nessa terra. Então, que o Senhor possa abrir realmente o nosso entendimento, para que nós possamos aplicar os princípios na nossa vida. Graças a Deus, nós estamos já no final deste tema central, que é: e será pregado o evangelho do reino. Esse tema se constitui de 24 mensagens. Iniciou-se em setembro do ano passado. De lá para cá, semanalmente, nós temos falado desse assunto. Nós já estamos nesse livro, que é o livro de número 6. E cada livro, ele tem 4 mensagens. É um suprimento mensal. Então nós já estamos no 6º. E na semana que vem, ainda, nós continuaremos nesse 6º livro e na 4ª mensagem dele. Este volume, que é o 6º livro, ele tem como tema a nova lei do reino dos céus. A primeira mensagem desse volume, a nova lei do reino. Hoje é a 3ª semana, como andar no reino dos céus. Então a mensagem de hoje é como andar no reino dos céus. Na semana que vem é como produzir frutos para o reino dos céus, totalizando 24 mensagens e totalizando esse tema, e totalizando o tema da conferência em setembro.
Então, sem ser a próxima semana, na outra, nós já vamos iniciar. Eu acho que nós vamos ruminar algumas palavras, é uma orientação da obra, até nós começarmos um novo tema, que será também relacionado com o livro de Mateus. Este tema geral é: e será pregado o Evangelho do Reino. O tema que nós vamos também estudar durante 6 meses, um livro em cada mês, totalizando 6, o tema central será Então Virá o Fim, que faz parte do estudo de Mateus. Então, feito essa introdução, o livro de Mateus é o livro que fala do reino, e nós vamos falar hoje de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, que fala da constituição desse reino, e fala das características dos membros, característica do povo do reino dos céus. E ele começa falando das características maravilhosas, e a mais importante, que é a porta de todas elas, está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Vamos ler, irmãos? Aleluia. Senhor Jesus, amém. Mateus. Aleluia. Todos encontraram? Ó Senhor Jesus, aleluia. Antes de ler esse versículo, eu queria dizer para os irmãos que a mensagem, o título é Como Andar no Reino dos Céus. Não é um andar literal, no sentido de andar depressa ou andar devagar, andar inclinado, andar ereto. Esse andar denota um procedimento e um viver. É uma continuidade da mensagem passada, porque a mensagem passada foi como viver no reino dos céus. Hoje é como andar no reino dos céus, como deve ser um procedimento adequado do povo do reino dos céus. E a leitura sugerida é Mateus capítulo 7, versículo 1 a 12. Quem acompanhou o alimento diário viu que o Espírito Santo falou para nós de Mateus 7, de 1 a 12, a partir de sábado e domingo. Então, durante a semana, ali na segunda-feira até na sexta-feira, ele falou de Mateus 5 até Mateus 6, ou seja, eu senti que o Espírito Santo está querendo reforçar um assunto que nós não entendemos bem, é o refalar do Senhor, e Ele é paciente conosco, irmãos, então nós precisamos dar atenção. Eu vou falar de algum assunto que vocês já ouviram na semana passada, na semana retrasada, há 3 semanas atrás, mas considere como um refalar carinhoso do Senhor, para mim e para você. Então eu poderia muito bem fazer um resumo e já entrar falando de Mateus 7, que o tema é não julgar ninguém, acolher as pessoas. Mateus 7, de 1 a 12. Mas o Espírito Santo quer reforçar uns princípios na minha vida e na sua vida. Começar com Mateus capítulo 5, versículo 3. Isso aqui é conhecido, irmãos, o Sermão da Montanha. Jesus, ele chamou, ele vendo a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. Ele passou a ensinar dizendo, então é o famoso Sermão da Montanha, que fala primeiro das 9 bem-aventuranças. Bem-aventurado aqui significa feliz, e dessas 9 bem-aventuranças, são características que eu e você, como povo do reino dos céus, nós precisamos refletir nelas e dar atenção. Eu não vou ler as 9 bem-aventuranças, porque não é aqui a intenção, mas eu vou ler a que está no versículo 3,
que é a porta de todas elas. Vamos ler? Bem-aventurado, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! Nós sabemos que a igreja, Deus já revelou para nós que ela é a realidade do reino dos céus. Então, Mateus 5, 6, 7 fala do nosso proceder na igreja, do nosso proceder na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Então, Timóteo fala que nós devemos saber como nós devemos proceder na casa de Deus. Quão temível é esse lugar. A casa, quando eu falo casa, eu não estou me referindo a esse local físico, eu estou me referindo a um viver. Como deve ser meu viver na vida da igreja? A porta de entrada, irmãos, é essa atitude aqui. Um cidadão do reino dos céus, ele precisa ser humilde. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus, ele no monte, ali, dando esse sermão da montanha, havia ali muitos doutores da lei, havia os fariseus. Então, quando Jesus, ele inicia com esse ensinamento, a Bíblia fala que é a primeira estocada, na versão King James, na nota de rodapé, fala que foi a primeira estocada de Jesus para abrir já a porta do reino dos céus. Estocada aqui é o mesmo que investida, a primeira investida, o primeiro golpe. Então havia ali os fariseus, os saduceus, doutores da lei, aquelas pessoas orgulhosas. Por que não dizer eu e você, né? Aí ele diz o seguinte, se você não der uma estocada, se você não der um golpe fatal no seu orgulho, na sua soberba, na sua arrogância, você não pode entrar no reino dos céus, você não pode viver o reino dos céus. Por isso que ele falou, felizes são aqueles humildes de espírito, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa tirar de nós, irmãos, toda arrogância, toda vaidade, todo orgulho. Ó Senhor Jesus, nós realmente, como povo do reino dos céus, nós precisamos dar atenção a esse princípio. Senhor, mostra para mim o que é ser humildes de espírito, o que é ser pobres de espírito, esvaziado de espírito. Ó Senhor Jesus, e Deus usou alguns versículos assim maravilhosos para exemplificar essa questão de ser humilde e pobre de espírito. Eu achei fantástico, irmãos, quando o Senhor revelou para nós Isaías capítulo 66, Isaías capítulo 57, Isaías 58. Quantos de nós já passamos ali pela leitura bíblica, mas graças a Deus pela palavra profética e pelos homens que Deus tem usado para nos despertar. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos ler lá em Isaías 66, aleluia, 66, 1 e 2, aleluia. Isaías, ó Senhor Jesus, Isaías 66, é a completude da Bíblia, porque a Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo Testamento, aleluia. Isaías, ó Senhor Jesus, revela para nós, Senhor Jesus, amém. Bem-aventurados, aleluia. Senhor Jesus, que maravilha, hein, irmãos? Senhor Jesus, amém. Isaías 66, vamos lá, versículo 1 e 2.
Aleluia, ó Senhor Jesus. Irmãos, que maravilha. A versão King James diz assim, olha: eis a palavra do Senhor, o céu é o meu trono, a terra estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Deus está indagando você essa noite. Se você acha que você é alguma coisa, se eu acho que eu sou alguma coisa, eu preciso lembrar disso aqui, que eu preciso ser pobre de espírito, eu preciso ser humilde, porque Ele está me indagando. O céu é o meu trono, a terra estrado dos meus pés, as minhas mãos fizeram tudo. Olha o que ele fala aqui no versículo 2: ora, não foram as minhas mãos próprias, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir. Indaga Yahvé, indaga o Senhor, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, ele fala o seguinte: como que eu posso dar descanso? Como que o simples mortal pode dar descanso para mim? Deus, Ele está em outra dimensão, irmãos. Ele não depende de uma tenda, de um templo, de um local físico para descansar, mas quis Deus alojar e morar no seu coração. Aí a resposta está assim, olha, no versículo 2: darei, pois, a minha atenção e estima ao humilde e arrependido do espírito, que dedica o seu amor reverente à minha palavra. Ó Senhor Jesus, não importa, aqui está dizendo que Ele é tão grandioso, Ele é tão santo, tão distinto, Ele é onisciente, tem ciência de todas as coisas, sabedoria de todas as coisas, tem todo o poder, onipotente, onipresente, não tem limite de tempo e espaço com Ele, que o céu é o trono dEle, a terra é a estrada onde que Ele põe o pé. Mas onde que Ele quer descansar? A atenção dEle está em você, quando você e eu praticamos a humildade de espírito, e um coração arrependido. É isso que Ele está dizendo aqui, e é o que Ele está dizendo nas bem-aventuranças, que abre a porta de todas elas. Bem-aventurado o humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então a minha estima, Ele está dizendo assim, olha, a minha atenção não está no universo, está naquele coração arrependido, está naquele coração humilde. Senhor, nos ensina esse caminho da humildade. Isso é maravilhoso, irmãos. Aqui em Isaías 57, 14, vamos continuar. Por favor, leiam na versão de vocês, depois eu vou ler na King James. Isaías 57, 14 e 15. Nas últimas mensagens, o nosso irmão Pedro Dong, que é a palavra profética e o homem que Deus está usando mais nessa terra, ele tem apresentado essas passagens para nós, irmãos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, que maravilha, irmãos. Olha, 57, 14 e 15, pode ler, irmãos. Ó Senhor Jesus, que maravilha, irmãos. Veja bem, Senhor Jesus, às vezes o nosso conceito é que Ele só habita naquele irmão super espiritual, naquele onde vai tudo bem. Mas para quebrar o nosso conceito, irmãos, olha o versículo 14: aterrai, aterrai, abriu o caminho, removei os obstáculos,
para que o meu povo tenha acesso ao caminho. Que caminho é esse, irmãos? O versículo 15 responde: esse caminho é um caminho do coração humilde, do coração contrito, do espírito abatido. Então o caminho é o caminho da humildade. Ó Senhor Jesus, é nesse que o Senhor habita. Olha, irmãos, então o Eterno exclamará: aterrai, aterrai. Ou seja, o Senhor está fazendo uma terraplanagem hoje no seu coração. Ó Senhor Jesus, esse caminho é o caminho do arrependimento. Eu e você podemos nos arrepender a todo momento. Não pense você que você consegue arrepender de você mesmo, mas Romanos fala que é a bondade, a benignidade do Senhor que nos conduz ao arrependimento, um arrependimento genuíno, porque bem-aventurados são os arrependidos de espírito, os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, é uma chance, Deus já deu para nós, ó Senhor Jesus. E aqui fala que, olha, porquanto assim afirma o alto. Ele, aqui, o artigo o antes do alto está bem definido. Não é afirma um alto, não, porque assim afirma o alto. Deus é chamado de o alto, o sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo. Ó Senhor Jesus, Ele habita no lugar mais majestoso e santo do universo. Ele habita no terceiro céu. O trono, lembra de Isaías 66, que o céu é o seu trono, a terra estrada os seus pés. Ele habita lá, mas aqui fala que eu habito também. Eu estou unido, eu estou presente ao contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, é na fraqueza que o poder se aperfeiçoa. Quando você é fraco, aí que você é forte, porque você declara a sua dependência. Ó Senhor Jesus, Ele habita no mais altos céus, mas Ele habita também no seu coração, num coração contrito, num espírito abatido, num coração arrependido. Ó Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. Salmo 51, 17. Salmos 51, 17. Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, a praticar a esse coração contrito, espírito abatido, praticar a humildade. Salmos 51, 17. Senhor Jesus, amém. Aleluia. Guarda, Senhor, o nosso coração, aleluia. Amém. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Aleluia. É isso que agrada, é onde que o Senhor dedica a sua estima e atenção, é num espírito quebrantado e num coração compungido, irmãos. Ó Senhor Jesus, não falo de um coração somente como um órgão vital, mas eu falo de um coração que é a sua mente, vontade, emoção, mais a sua consciência. O coração é composto da sua alma, as três partes, mais uma parte do espírito, que é consciência. É desse coração que o Senhor agrada. Ó Senhor Jesus, de um coração contrito. Ó Senhor Jesus, de um espírito quebrantado, de um coração arrependido, de um coração compungido e contrito. Esse Deus não despreza. Senhor, guarda o nosso coração, porque o nosso coração é muito enganoso, irmãos.
Oh, Senhor Jesus. Mas é desse coração que o Senhor agrada. Mas nós somos encorajados com a palavra profética na semana passada. Lembra de Ezequiel 36? Acho que é 36, 21. Que Deus, Ele dá para nós um coração novo e um espírito novo, um coração que ama. De repente você não tem esse coração que é humilde, que é contrito, que é arrependido, mas milagrosamente Ele fala, dar-te-ei. Ele fala para aquele povo que era povo dele, mas um povo desobediente, rebelde, adorando o ídolo, fazendo aquela bagunça, mas Ele fala, dar-te-ei um coração novo. Retirarei de vocês o coração de pedra, dar-te-ei um coração de carne, um coração novo e um espírito novo. Irmão, essas palavras servem para nós essa noite. Às vezes não temos esse coração que ama tanta vontade de Deus, não temos um coração que perdoa, não tem um coração que arrepende, coração enganoso. Sobre todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida, mas dele também procede muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Mas Ele pode, a qualquer momento, é só você pedir, te dá, Ele tem esse poder de criar em nós um coração puro. Ele dá para nós um coração novo e um espírito novo. Confessa para o Senhor, Senhor, eu não consigo praticar a sua palavra. Senhor, o padrão da constituição do reino dos céus é altíssimo, irmãos. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Vou dar um exemplo. A lei, no Velho Testamento, composta de 10 itens, 5 numa tábua, num lado da tábua, e 5 no outro lado. 5 estava relacionado a Deus, e 5 relacionado ao próximo. Então lá dizia, os 5 primeiro, né? Não terá para ti outros deuses, adorará somente o teu Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, relacionado também com a fonte que era Deus. Na segunda, tem os princípios relacionados ao próximo. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não é verdade? Mas, no Novo Testamento, o fim da lei é Cristo. Mas não pense que Ele veio revogar, mas Ele veio cumprir, e Ele elevou o padrão, aumentou o sarrafo, porque no Velho Testamento você não podia praticar os feitos com o seu corpo, não pode matar, não pode adulterar, não pode, entendeu? Furtar, estava relacionado à ação. No Novo Testamento diz o seguinte, se você olhar, desejar a mulher do próximo, você já adulterou. Então não é só relacionado à ação, mas também o pensamento. Ó Senhor Jesus. Então no Velho Testamento fala que você não pode, não matarás, a ação de matar. Mas no Novo Testamento fala que se você odiar o seu irmão, você já é um homicida. Ó Senhor Jesus. Mas como praticar então, irmãos? Irmãos, a nova lei do reino dos céus, a lei era para ela mostrar quem Deus era, porque os 10 mandamentos, os primeiros 5 estão relacionados a amar a Deus sobre todas as coisas. O outro 5, grupo dos 5, é amar ao próximo como a ti mesmo. E os 2 se resumem em um só, que Deus é amor. Então, a lei no Velho Testamento mostrava quem Deus é. Mas no Novo Testamento, essa lei agora é o próprio Cristo. A lei do Espírito que dá vida. Como cumprir essa lei? Irmãos, nessa esfera é impossível. A gente não consegue, mas quando você exercita seu espírito, irmãos, você pode estar pronto de odiar uma pessoa, xingar uma pessoa, cobiçar e pronto para praticar um pecado, mas se você, no seu coração, você invoca o nome do Senhor,
você exercita seu espírito, você imediatamente você recebe libertação, porque você vai para outra esfera. Você não fica suscetível aos ataques do diabo, à lei do pecado e da morte, que te leva a pecar, porque o que te leva a pecar, vocês lembram que nós estudamos sobre Tiago? A cobiça, ela é que faz pecar, porque antes da ação, antes de conceber o pecado, primeiro vem o desejo. Cobiça é desejo, cobiça é concupiscência, cobiça é inveja. Tiago deixa isso muito claro no capítulo 1, do versículo, acho que é 11 ao 13, eu não vou ler por causa do tempo, mas ele deixa muito claro, antes de conceber e dar luz, o pecado é como se fosse uma gestação, antes dele sair para fora, antes dele sair, eu fui redundante, né, pleonasmo aí, sair para fora, antes de o pecado sair, primeiro ele foi concebido, mas ele foi concebido por meio da cobiça, por causa do desejo, e a Bíblia fala que o teu desejo será contra você, cumpre você dominá-lo, mas você só domina se você vai para o alto, se você faz uma conexão direta com o Espírito, porque os frutos do Espírito é justiça, paz, alegria, benignidade, longanimidade, bondade, mansidão, humildade, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei, ó Senhor Jesus. A gravidade é uma força que a terra atrai os corpos, ou seja, a pessoa cai por causa da gravidade, mas nós temos que ir para um lugar que não tem essa força nos fazendo pecar. Nós temos que ir para onde? Para o alto, ó Senhor Jesus, Ele é o alto. E quando Jesus, Ele falou com Nicodemos que ele precisava nascer de novo, em uma versão mais atualizada que fala que aquele nascer de novo é nascer do alto, ó Senhor Jesus, e Ele é o próprio alto, e quando nós estamos conectados nele, por meio da oração, por meio de um coração contrito, por meio de um coração arrependido, por meio da humildade, irmãos, Ele nos leva para os lugares celestiais. A palavra de Deus fala aqui em Efésios, no capítulo 1, versículo 19, que Deus o fez assentar nos lugares celestiais, depois que Ele ressuscitou. Mas no capítulo 2, já é a nossa vez, fala que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, não é que você fez alguma coisa, mas isso é presente, é dom de Deus. E Ele não só nos libertou de um império que era de trevas, não só nos arrancou, mas Ele também nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Ou seja, não só Cristo está no alto, mas por meio da fé, por meio dessa conexão, ó Senhor Jesus, nós podemos estar nos lugares celestiais juntamente com Cristo, por meio da fé. Pela graça, irmãos, nós somos salvos. Ó Senhor Jesus, pelas suas muitas misericórdias, Ele nos salvou, nos ressuscitou e nos fez assentar juntamente com Ele nos lugares celestiais. Isso é maravilhoso, irmãos. Ó Senhor Jesus. Vamos prosseguir aqui, senão eu não chego no capítulo 7. Ó Senhor Jesus. Aleluia, o Senhor é maravilhoso. Então, esse caminho, irmãos, aterrai, aterrai. Ó Senhor Jesus. Remover os obstáculos, que o Senhor essa noite possa remover os obstáculos do nosso coração, falta de perdão, mágoa, ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar realmente um coração humilde, um coração arrependido, porque bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos voltar no capítulo 5 de Mateus, porque logo depois das bem-aventuranças, aí ele já fala da realidade da igreja, aleluia. Ele já fala da função da igreja. Vamos falar um pouquinho da função da igreja? Aleluia. Mateus, Senhor Jesus, Mateus capítulo 5, amém. Senhor Jesus, então logo depois que ele fala das bem-aventuranças, né? Ele termina no versículo 12,
aí no versículo 13 a 16. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Aleluia, glória a Deus, amém. Agora eu vou abrir para os irmãos 2 Coríntios 4:4. Senhor Jesus. Na segunda epístola aos Coríntios 4:4 diz assim, olha. Vamos ler o versículo 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ó Senhor Jesus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Ele prega o Rei do reino dos céus. E a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, então, logo depois ali das bem-aventuranças, Senhor Jesus, são características do povo do reino dos céus. Aí ele já emenda no versículo 13 e 14, dizendo que esse povo do reino dos céus, ele é sal da terra e ele é luz do mundo. Ó Senhor Jesus. Então, ele já dá uma função para nós. O sal da terra, nós temos ouvido e fomos orientados nas últimas semanas, que o sal, ele tem 3 funções. A primeira é dar sabor, a segunda é preservar o alimento, e a terceira é julgamento. Marcos fala que tendes sal em vós mesmos, mas não é para ter sal em nós mesmos para acumular. O sal, ele não pode ser nem pouco e nem muito. O sal precisa ser equilibrado. Então, o sal, para dar sabor, é um sal que dá sentido à vida das pessoas. Então, quando ele fala desse sal aqui, ele está dizendo a função da igreja, que é a realidade do reino dos céus, dos membros da igreja. A função é ser sal e ser luz, mas um sal que tempera a vida das pessoas. Irmãos, não é tão difícil você perceber. Às vezes, as pessoas que estão ao nosso derredor, familiares às vezes até irmãos na vida da igreja, quantas pessoas perderam a graça de viver? Algumas chegam ao extremo de querer exterminar a sua vida. Mas quantos de nós já não passou pela nossa cabeça? Já passou pela cabeça de alguns cristãos, já passou pela cabeça de alguns dos nossos familiares, de alguns amigos e de outras pessoas que a gente nem conhece, que essa vida não vale a pena, que é uma vida sem graça. Irmãos, uma vida sem Jesus é realmente uma vida extremamente sem graça, porque
pela graça sois salvos. Ó Senhor Jesus, não vem de vós, é dom de Deus. Obrigado, Jesus, pela sua graça infinita, pela sua misericórdia. O amor de Deus a gente não entende, mas é graça, irmãos. É graça, é favor imerecido mesmo. Estávamos mortos em nosso delírio e pecado, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, mas às vezes nós que tivemos essa experiência, confessamos esse nome, mas ainda assim a vida meio que perde o sabor. Por quê, irmãos? Porque a nossa comunhão com o Senhor, ela está fraca. Ó Senhor Jesus, nós precisamos intensificar a nossa comunhão com o Senhor, porque Ele mesmo diz que nós somos o sal da terra, para dar sabor. Mas se você não dá sabor na sua vida, dificilmente você vai dar sabor na vida de outras pessoas. Senhor Jesus, aumenta a nossa comunhão, Senhor. Eu quero valorizar, mostra para mim realmente a realidade do reino, mostra para mim realmente, me convence da manifestação do reino, que vai ser quando o Senhor voltar. Mas às vezes nós depositamos todas as nossas fichas nesta vida efêmera e que passa. Ó Senhor Jesus. E aí nós temos frustrações. Paulo disse que se a nossa esperança em Cristo se limita nesta terra, nós somos os mais miseráveis. Senhor, me convença, Senhor Jesus, que esse corpo que eu tenho aqui, ele é apenas um vaso de barro. Ele é apenas para conter a pessoa do Senhor e para eu fazer a tua vontade. Que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Senhor Jesus, eu tenho que crer nas promessas do Senhor, e Ele é fiel para cumprir todas elas. Irmãos, e creia você, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 47 e 49, fala que nós trazemos no nosso corpo material o que é terrenal, mas trazemos também o espiritual, porque nós nascemos de novo, nós trazemos aquele que é do alto. E creia você que mais cedo ou mais tarde esse nosso corpo não vai servir para nada. No momento ele serve sim, para a gente servir a Deus, fazer a vontade do Senhor, mas não deposite todas as suas fichas nesse corpo terreno, porque ele é pó e vai voltar para o pó. E creia que o Senhor vai te dar um corpo ainda melhor, um corpo celestial, um corpo de glória. Porque Ele fala que quando Ele voltar, se nós assim estivermos vivos, o nosso corpo será transformado. E se você já partiu e dormiu no Senhor, você vai receber um novo corpo, um corpo de glória. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós somos o sal da terra, para dar sabor e tempero à vida das pessoas, para que as pessoas que cheguem até nós sintam a presença do Senhor, porque o que dá sabor à minha vida e pode transformar a vida das pessoas é Jesus. Ó Senhor Jesus. E também o sal elimina todas as coisas negativas e preserva a vida. E também é o julgamento, você lembra? Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela tinha tanto sal, irmão, ali era sal demais, né? Ela tinha tanto sal, mas tanto sal, que era uma vida totalmente desequilibrada. Mas ela e se eu tenho muito sal, e se eu não compartilho com outro, eu corro um risco seríssimo de virar uma estátua de sal. Porque é uma pessoa tão salgada, mas não tem o equilíbrio. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ser nós precisamos ser implacáveis, e aplicar a justiça conosco, mas com o próximo nós precisamos ser misericordiosos, de coração alargado. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa realmente nos encorajar a ser esse sal da terra, que dá sabor à vida das pessoas, que as pessoas possam ter um sentido da vida, porque as pessoas estão aí sem o real sentido, elas vão de felicidades homeopáticas, ela consegue um objetivo, fica feliz por um tempo, aí depois fica triste, depois consegue outro, aí fica mais feliz um pouquinho. Mas a verdadeira felicidade,
Paulo fala em Atos que mais bem-aventurado é dar do que receber. A verdadeira felicidade está quando você distribui, quando você tempera a vida das pessoas. E uma maneira prática que o Senhor tem usado para você temperar a vida das pessoas, para você ser esse holofote, essa luz, esse farol que brilha, tirando as pessoas das trevas, levando para a luz. Porque nós lemos em 2 Coríntios, fala que o Satanás ele cegou o entendimento dos incrédulos. E muitas vezes ele cega esse entendimento também de crente. Ó Senhor Jesus, aí eu preciso dessa luz, essa luz divina, essa luz do mundo e essa luz da vida. Por quê? Porque a palavra fala que você é sal. Cada irmão que está ouvindo essa mensagem aqui à noite, quer ele queira ou não, ele é sal da terra. Ele é luz do mundo. Ó Senhor Jesus, para iluminar as pessoas que estão nas trevas do pecado. Ó Senhor Jesus, não é isso? Das trevas resplandeceu-lhes a luz. Mas Satanás quer cegar, trazer as trevas para não brilhar a luz do Evangelho. Irmãos, mas Deus nos deu uma ferramenta maravilhosa para nós anunciarmos o Evangelho. Às vezes você ficava tão tímido e que você achava que, eu não tenho tanto conteúdo para pregar o Evangelho, para ser esse sal, para temperar. Irmãos, o arsenal. Deus tem investido mais do que a OTAN tem investido lá na Ucrânia, mandando armas para tentar se defender do maluco do Putin, da Rússia. Deus tem dado um armamento bélico forte para você. Qual armamento que é? Primeiro, posso orar por você? Ó Senhor Jesus, quando você fala essa frase, ó Senhor Jesus, a luz vai brilhar. E se você não sabe o que é para orar, Deus vai colocar na sua boca. Só fala, irmãos. Só fala para as pessoas. Deixa escapar. Abre a jaula para o leão da tribo de Judá sair e alcançar as pessoas. Posso orar por você? Esse é simples, ser humilde. Bem-aventurados, humildes de espírito. Os pobres de espírito, porque deles é o reino. Precisa ser simples, irmão, para obedecer a palavra profética. Deixe, às vezes você não é um comportor dinâmico que distribui 35 kits, 20 kits, 10 kits, mas você pode sair com um folheto de evangelização. Inclusive os livretos que os irmãos pediram já chegaram, aleluia. Depois da reunião nós podemos pegar o nosso material com a Marli. Ó Senhor Jesus, irmãos, Deus tem dado essa ferramenta do posso orar com você. A comportagem é a pregação do Evangelho e a oração, e depois a distribuição de livros com a palavra revelada, para a luz do Evangelho brilhar mais ainda na vida das pessoas. E se você não pode fazer uma comportagem dinâmica, tem a comportagem por hora. Tira 1 hora no mês, 1 hora na semana, 1 hora, ó Senhor Jesus, no seu dia. A questão é começar. Ó Senhor Jesus, o Senhor já nos chamou de bem-aventurados, e agora Ele fala que é função dos irmãos da igreja de Monlevade ser sal nessa cidade e ser luz nessa cidade. E o Senhor tem dado material para nós, irmãos. Posso orar? Todo irmão sabe orar. E se você não sabe orar, o Espírito Santo vai interceder por você e corrigir sua oração. Ó Senhor Jesus, posso orar por você? E aí, se você não pode fazer comportagem por 1 hora, por meia hora, faça também por oportunidade. Você vai no salão de beleza, você vai numa padaria, você vai no supermercado, você vai no açougue, você vai no frentista ali que está abastecendo o seu carro. E uma vez uma irmã me deu a ideia, se você não quiser deixar escapar, possa orar por você, pede a pessoa para orar por você, você pode orar por mim? Faz isso também, irmãos. A pessoa no mínimo vai assustar. Eu? Sim. Aí depois você até anima, você ora também. Ó Senhor Jesus. E é ser simples. Oração, irmãos, é conversar com Deus. Ó Senhor Jesus, se eu possa nos dar esse encorajamento essa noite, irmãos, sem cobrança, mas que possa animar vocês a ser esse sal da terra e essa luz do mundo. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor tem dado ainda o ministério das irmãs conectadas e preciosas,
ó Senhor Jesus. E junto com as irmãs conectadas e preciosas, tem também a rede de acolhimento. As pessoas estão ligando, e, Senhor Jesus, perdoa, Senhor, por não cuidar com esse coração que ama, mas como está lá em Ezequiel 36, 21, o Senhor pode me dar essa noite um coração de carne, um coração novo e um espírito novo, um espírito para ter comunhão com Deus, e um coração que ama a sua vontade, que ama as pessoas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor precisa de mais pessoas para constituir, para fazer parte desse povo do reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Então tem a rede de acolhimento, né? As pessoas ligam, e as pessoas querem um contato, e as pessoas querem uma visita, que o Senhor possa nos preparar para cuidar, ó Senhor, dessas pessoas. Também tem um Avança Jovens, a fábrica de vencedores, também pregação do Evangelho. Faremos saída também coletiva com a igreja para pregar o Evangelho. A igreja é essa mulher virtuosa que se interessa pelos assuntos do noivo. Ó Senhor, não é uma mulher, igual o Cildinha falou, não é uma mulher defeituosa, é uma mulher virtuosa, que ela trabalha o tempo todo, ela luta pelos interesses do noivo. Ó Senhor Jesus, e Deus já falou que nós, a igreja, é essa mulher virtuosa, ela edifica a sua casa. Ó Senhor Jesus, esse ano, irmãos, é um ano da edificação. Senhor Jesus, ó Senhor, vós sois luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, que alumia todos que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mas a gente corre um risco tremendo, irmãos, de essa luz, ao invés de a gente colocar num lugar onde possa iluminar as pessoas, muitas vezes nós colocamos debaixo da cama, debaixo da nossa comodidade, debaixo da nossa preguiça, ó Senhor Jesus, da nossa desobediência. Mas também colocamos debaixo do alqueire. O alqueire era um instrumento para medir grãos, então está relacionado com a nossa sobrevivência, a nossa subsistência. Quantas vezes nós ficamos tão pressionados pela lida da vida, da luta pela nossa sobrevivência, e aí apaga essa luz. Mas a palavra aqui está para nos encorajar, não é para ficar. Ele não colocou essa luz em nós para nós colocarmos debaixo dos nossos problemas, debaixo da nossa luta no dia a dia. Nós precisamos mudar esse quadro. Ó Senhor Jesus, nós precisamos brilhar, que o Senhor possa nos ajudar, irmãos, e que nós possamos depender do Senhor para todas as coisas, e não ficar ansioso por nada, né? Nem do que comer, do que beber, do que vestir, porque o nosso Pai Celeste, Ele sabe que nós necessitamos dessas coisas, porque é os gentios, os publicanos, aquelas pessoas que não têm Deus, que preocupam com essas coisas. Mas a orientação para nós é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Vamos prosseguir um pouquinho mais aqui, irmãos. Senhor Jesus, aleluia. Então, como Mateus capítulo 5, ele prossegue aqui. Eu já falei desse ponto de Jesus, ele não veio revogar a lei, mas veio cumprir, e ele transforma essa lei em amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. E aquele que ama, ele cuida, aquele que ama vai doar, aquele que ama vai orar pelas pessoas, aquele que ama vai fazer a vontade de Deus, aquele que ama, ele vai cuidar. Foi essa prova de amor que Jesus pediu para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele falou assim, vai lá, claro que eu estou aqui inferindo, vai lá falar com aquelas pessoas, posso orar por você? Jesus, ele falou, você vai apacentar, você vai pastorear. Então quem ama, cuida, que o Senhor possa nos achar fazendo assim quando Ele voltar. Senhor Jesus, aleluia. Então aí no capítulo 5 ele fala sobre algumas questões sobre o relacionamento com o próximo. Ele fala da questão do homicídio, do adultério, fala das leis, né, irmãos? Fala dos juramentos,
E termina no capítulo 6, ele fala do amor ao próximo, né? Ele fala assim, olha, 43, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre o justo e injusto. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazer os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aleluia. Aqui ele fala da prática da justiça. No capítulo 6, ele fala de como são os procedimentos mesmo dos cidadãos do reino dos céus, né? E eu quero já entrar aqui, ele fala da questão de como se deve praticar a justiça, como se deve dar esmola, como se deve orar. O ponto central dessa orientação, irmãos, é como se deve jejuar, é a descrição. Ele fala o seguinte, que o viver e o andar no reino dos céus não é um viver de aparência, não é um viver de se amostrar, é um viver de realidade. Então, quando ele fala de como se deve praticar justiça, como se deve dar esmola, você deve dar esmola com uma mão, a outra mão não pode ver, tá certo? Como se deve orar? Você entra para o seu quarto e faz sua oração com Deus. Aí ele fala, como você deve jejuar? Você deve jejuar, mas você não deve fazer aquele rosto abatido de quem está sofrendo ali. Então ele está dizendo o seguinte, que o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é um reino com realidade. Deus está querendo nos levar para a realidade, não a aparência. E não sei se os irmãos lembram que em Lucas, foi Lucas 18, Lucas 18, de 9 a 14, fala de duas pessoas que estavam ali orando, né? Fala de um fariseu que orava de si para si, e ele falava que grandioso é Deus, graças te dou, porque eu não sou como esse pecador, eu jejuo, eu dou dízimo. Ou seja, ele estava realmente grato com Deus, né? Mas ele orava de si para si e estava se mostrando. E o outro, que é o publicano era o gentio. Eles chamavam de publicano o cobrador de imposto. Não sei se esse era Mateus ou o colega de Mateus, né? Porque Mateus era cobrador de imposto. Mas era um publicano, que era considerado um gentio, alguém que não tinha tanta intimidade com Deus, mas fez uma oração tão genuína que ele disse que ele estava pedindo perdão, que ele falou que ele não era nem digno, né? Mas que Deus pudesse ter misericórdia dele. Ser propício a mim, pecador, ou seja, ele foi ali humilde de espírito, arrependido. Ele não estava querendo mostrar para ninguém, ou seja, ele teve realidade. E aí, esse foi justificado, este foi aceito. Ó Senhor Jesus, bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui, aí irmãos, terminando aqui, no capítulo 7, aí fala, no capítulo 6, ele fala da ansiosa solicitude pela vida, né? Que no reino dos céus, na realidade do reino dos céus, nós não precisamos ficar inquietos com o dia de amanhã, pois o amanhã, no versículo 34, o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Ó Senhor Jesus, precisamos ter um viver, o cidadão do reino dos céus. O Senhor está nos levando a ter essa realidade de confiar no Senhor e buscar o Senhor, cuidar dos seus interesses, aí Ele vai cuidar do nosso. Fazer o verdadeiro jejum, porque os hipócritas, os fariseus, faziam um jejum para aparecer, mas Deus nos falou em Isaías 58, foi 58 ou 57, hein? Isaías 58, que o verdadeiro jejum, ó Senhor, é soltar as amarras das pessoas que estão aprisionadas, ó Senhor, levar a liberdade, é realmente praticar a vontade do Senhor, é pregar o Evangelho, que aí nós vamos curar as pessoas e nós também seremos curados.
Eu acho que vale a pena ler esses versículos, irmãos, para terminar. E realmente, o capítulo 7, nós falaremos amanhã, se Deus permitir. Vamos ler o Isaías 58. Qual que é o verdadeiro jejum? Então Deus, Ele quer reforçar esse encargo e essas palavras. Por isso que Ele gastou a semana inteira para falar desses assuntos que eu toquei. E só no sábado e no domingo que Ele começou a falar do capítulo 7, de não julgar as pessoas e sim acolher as pessoas. Olha o verdadeiro jejum, irmãos. O 58, versículo 5 em diante. Isaías 58, vamos ler? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aleluia. Versículo 9. Então clamarás, o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Aleluia. Senhor Jesus, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, que julga, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, fartares as almas aflitas, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Jesus é o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, nós temos alguns minutos para compartilhar, e amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos terminar o encargo dessa semana. Jesus é o Senhor. Aleluia.